Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre converso com vocês pelas redes sociais ou faço perguntas pelo Instagram ou pelo Facebook também, pela minha página lá no Facebook. E ontem eu perguntei sobre o medo, se alguém tinha algum medo de falar em público e como que vocês se sentiam. Ai, deixa eu só me ajeitar aqui. E como que vocês se sentiam com relação ao medo que vocês tinham? O que acontecia? E eu recebi algumas respostas bem interessantes. E eu acredito que é importante a gente falar sobre elas. A primeira é o que é o medo quando a gente precisa se expor ou se comunicar. Eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos ou com os treinamentos que eu faço, trabalhar no medo em duas perspectivas. O primeiro é pensar no medo como um elemento interno. Por que eu estou sentindo aquele medo? É muito importante a gente racionalizar dentro daquele medo. Pega um papel, uma caneta e vai escrevendo por que você internamente está sentindo medo. Ou porque aquela situação em específico te deixa com medo. Então, o medo interno é o que acontece dentro de você que te deixa inseguro ou se sentindo incapaz diante daquele cenário que você tem. Então, um exemplo. Eu tenho uma apresentação muito importante na universidade e eu me sinto muito desconfortável com aquela situação. Então eu vou pegar uma caneta e um papel e vou escrever por que eu estou me sentindo desconfortável com aquela situação. É porque eu não estou muito seguro do tema? É porque eu tenho medo das outras pessoas que estão ao redor? O que dentro de mim faz com que eu alimente aquele monstrinho do medo? Quando a gente identifica o que nos deixa com medo, fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque aí a gente começa a racionalizar em cima daquele sentimento que a gente está tendo. E quando a gente começa a racionalizar em cima de um sentimento, a gente começa a pensar, a perceber com outros olhos. E assim a gente começa a dar uma destruída naquele monstrinho. O segundo viés do medo é o medo externo. O que de fora me amedronta? É o olhar, é o julgamento, é o que as pessoas vão dizer, é como as pessoas vão me abordar depois daquela apresentação. Então, racionaliza também, faz uma lista do que te externamente a você, que você não pode controlar, que te deixa inseguro com aquela situação. Quando a gente organiza o medo nesses dois patamares e a gente começa a descrever sobre eles, fica muito mais simples da gente explicar pra gente mesmo o porquê que a gente está tendo aquela sensação de medo, o que está nos deixando inseguro. Então eu convido vocês a observarem o que é interno, o que vocês podem controlar, o que está dentro do âmbito de vocês, que vocês podem trabalhar para superar esse medo interno. Se eu não estou me sentindo seguro por uma questão de não estar preparado, então eu preciso me preparar, eu preciso me organizar melhor para me sentir mais seguro naquela apresentação. Mas se esse medo é algo externo que eu não consigo controlar, então por que eu vou estar me preocupando tanto? Então, quando a gente começa a questionar a raiz, a razão desse medo, tudo fica mais simples. Então, a minha primeira dica com relação ao medo que vocês sentem quando vão falar em público é essa: racionalize. O que no outro te amedronta? E aí a gente começa a pensar quando em alguma situação lá atrás, às vezes quando a gente é pequenininho, a gente nem se lembra, mas está no nosso inconsciente, nós vivenciamos algum tipo de experiência com alguma pessoa que nos deixou desconfortável e a gente carrega isso até hoje. Então, a minha dica é vocês pensarem, tentarem resgatar na memória de vocês situações que deixaram vocês extremamente desconfortáveis e a partir disso ressignificar. Mas a gente só consegue ressignificar o nosso medo, ressignificar as nossas inseguranças e aquilo que nos amedronta quando nós conseguimos racionalizar sobre eles. Então, fica a dica. Se você está com medo, observe, esse medo é interno ou esse medo é de um âmbito externo? E se for,
o que você vai fazer para você superar essa barreira do medo? Como que você vai pegar esse medo e controlar ele e não deixar que ele controle a sua apresentação ou aquilo de mais importante que você precisa fazer? Combinado?